Vidas que falam, todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Manhã de sábado. Muito bom dia, meu querido amigo, querida amiga, irmãos em Cristo. Louvado seja Deus pelo sábado santo do Senhor. Deus possa nos abençoar, nos santificar neste dia. E assim oremos. Ó nosso Deus, nosso Pai amado, louvado seja o teu nome pela tua bondade e misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos concede esta manhã o privilégio de te adorar, de te louvar e bendizer o teu santo nome na tua santa presença. Queremos suplicar que por meio desta palavra, a meditação desta manhã, nós possamos ser abençoados na certeza de que o Senhor trata conosco face a face e o Senhor está pronto para salvar todo errante, todo aquele que se achega a ti. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje diz sobre o poder de Satanás. Mateus 16, 23. No mesmo dia em que Pedro fez a grande declaração que Cristo é o Filho de Deus vivo, há uns minutos depois Pedro cai numa grande cilada do inimigo. Eis por essa razão que no tema anterior nos demonstrou que não é a nossa sabedoria que desvenda as coisas divinas, mas é o Espírito do Senhor quem nos revela. Por isso que no mesmo texto, no mesmo capítulo, seguindo a sequência da história, nós encontramos Cristo a repreender severamente a Pedro. Disse Cristo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nós encontramos Cristo aqui a repreender a Satanás e a Pedro. Vamos ler o contexto. Satanás está sempre a intrometer-se entre a pessoa e Deus. Essa lição acerca de Pedro deve ser estudada cuidadosamente, porque nem sempre alguns pensamentos que nós temos acerca da obra de Deus provêm de Deus. O inimigo está sempre a intrometer-se. Pedro não desejava ver a cruz na obra de Cristo. O que Pedro desejava é o que muitos outros queriam ver: glória, poder, fama, dinheiro, cruz. E até o dia de hoje. Por isso que nós encontramos religiões que não mostram às pessoas o que é o caminho estreito, mas o que é o caminho largo. A impressão que suas palavras haviam de causar era inteiramente contrária à que Cristo desejava produzir no espírito de seus seguidores. E o Salvador foi compelido a proferir uma das mais severas repreensões que já lhe caíram dos lábios. Por quê? Depois que Pedro declarou quem era Cristo, que Cristo é o Filho de Deus vivo, Cristo começou a expor os discípulos de que ele iria a Jerusalém, ele iria ser morto, iria ser maltratado pelos sacerdotes e os principais e, por fim, acabaria na cruz. Quando Pedro ouviu essa declaração de Jesus, Pedro interpôs e disse: Senhor, não faça isso. Agora, o problema é que o caminho de Jesus era este. O fim da vida de Jesus não era a glória terrestre, mas era a cruz. E quem vocês acham que interpôs? Como o comentário diz, era Satanás. Satanás buscava desanimar a Jesus e desviá-lo de sua missão. E Pedro, em seu cego amor, estava sendo o porta-voz da tentação. Cuidado, meus queridos amigos, com o amor que muitas vezes nós pensamos ter pela causa de Cristo. Muitas vezes esse amor é um amor cego, não um amor genuíno. Porque um amor genuíno baseado na fé genuína, ela está pronta para passar pelo fogo, não para fugir o fogo. O príncipe das trevas fora o autor do pensamento. Satanás tem dois pontos sempre. Ou ele leva a pessoa para o extremo, ou para um lado e para o outro, né? Ele nunca deixa a pessoa no centro. Por um lado, ele às vezes suscita as pessoas que você tem que sofrer, você tem que andar de joelho, você tem que picar o teu corpo, tem que fazer isto, tem que fazer sacrifício
para você alcançar salvação. Isso é salvação pelas obras. Por outro lado, ele diz que você não precisa fazer nada. Porque Cristo já morreu na cruz, você não precisa fazer nada. Isto é a tal salvação que se diz pela graça, sem obediência. Salvação que já estamos debaixo da graça, não precisamos obedecer. A lei já não presta. Então, cuidado. É o inimigo que traz sempre seus pensamentos, muitas vezes, para nós. Por trás daquele impulso ou impulsivo apelo, achava-se sua instigação. Estava procurando fazer Pedro fixar o olhar na glória terrestre, para que não visse a cruz a que o seu Salvador lhe desejava atrair os olhos. E por intermédio de Pedro, Satanás novamente insistia na tentação contra Jesus. Porque lá no deserto, Satanás disse a Jesus: tudo te darei, você não precisa passar pelo sofrimento, se basta me adorares. Ele não desistiu dessa tentação. Agora, tal como ele fez com a Eva no jardim, ele estava procurando um veitor para atacar a Jesus. E ele viu a fraqueza de Pedro, que no seu coração não desejava a cruz, mas a glória deste mundo, e aproveitou. Mas ele não lhe deu ouvido. Cristo não deu ouvido à tentação de Satanás. Cristo simplesmente estava focado no seu discípulo. Satanás interpusera-se entre Pedro e o seu mestre, para que o coração do discípulo não fosse tocado ante a visão da humilhação de Cristo por ele. As palavras de Cristo foram dirigidas não a Pedro, mas àquele que o estava tentando separar do Redentor. Para trás de mim, Satanás. Esta primeira frase, para trás de mim, Satanás, Jesus estava exatamente a falar diretamente para Satanás. Não te continues a interpor entre mim e o meu errado servo. Deixa-me estar face a face com Pedro, para que ele possa revelar o ministério do meu amor. O ministério do amor de Cristo consistia que Cristo tivesse que passar pelo sofrimento, pela angústia, pela cruz, para depois chegar à glória. E Satanás quis vedar os olhos de Pedro quanto a isto. Ele quis que Pedro só visse as coisas deste mundo e não contemplasse a glória futura. Eis por essa razão que o Senhor dirige a Satanás: para trás de mim, sai-te, Satanás. Meus queridos amigos, cuidado, porque o inimigo está sempre a interpor-se entre a alma errante e o seu Salvador. Foi para Pedro uma lição amarga, lição que não aprendeu senão vagarosamente. Essa de que a estrada de Jesus na terra se estendia através de agonia e humilhação. Cristo não nasceu para glória aqui nesta terra. Cristo nasceu para sofrimento. E até podemos dizer, é um que nasceu condenado à morte. E muitos pregam um Cristo só de glória. Cristo que dá pão, Cristo que faz milagre, Cristo que dá dinheiro, e não o Cristo que diz: pega na tua cruz e anda. Queridos, o discípulo recuava da comunhão com o Senhor nos sofrimentos. Ele não sofrer, para atingir a glória tem que sofrer. Só mais tarde que ele entendeu a lição. Mas no ardor da fornalha havia ele de descobrir-lhes as bênçãos. Porque quando nós passamos pelo fogo, nós somos purificados, nós somos transformados. Não é que Cristo deseja, mas para a alma pecadora, neste mundo de pecado, o único caminho a trilhar é o caminho da purificação. Se você quer ter um ouro purificado e da melhor qualidade, o caminho é o fogo. Por mais que o ouro seja tão bom que você acha que não precisa ser purificado, mas para ela ter o valor no mercado, tem que passar pelo fogo. E Jesus Cristo sempre nos apontou: depois que o pecado entrou neste mundo, o caminho para Cristo é a porta estreita e apertada. Muitos não querem lá chegar. Muito tempo depois, quando sua figura ativa se achava curvada ao peso dos anos e labores, Pedro escreveu: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não fica estranho. Mas alegrai-vos no facto de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, no futuro, vos regozijeis e alegreis.
Satanás insinua de que para alcançar o céu basta crer. Não há obediência, ou se por outro lado, há salvação pelas obras. Você tem que fazer, tem que fazer. A única coisa que Cristo pede que você faça é entregar a vida a Ele e seguir o seu caminho. E Ele disse bem claro em João 16:33: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos chamados a ser mais que vencedores. Por isso Pedro diz: alegrai-vos no facto de seres participantes da aflição de Cristo. Todo aquele que quer regozijar um dia na glória, saiba que o caminho para a glória é ser participante do sofrimento de Cristo. Então, querido amigo, que o Senhor te abençoe. Se estás passando por algum sofrimento, algum problema, suporta-o com fé. Fixo em Cristo os seus olhos, avança. Não pare. Que o Senhor te dê um sábado na presença dEle, em comunhão dos seus santos anjos e do Espírito Santo. Amém.